Glória a Deus, queridos, aleluia. Sejam bem-vindos ao módulo 2. Estamos aqui nessa aula, nesse momento, né? Eu quero dizer parabéns a cada aluno que chegou até aqui, né? A cada um de vocês que se dedicou, né? Que se importou, que pôde realmente aprender mais a palavra de Deus, que esteve pertinho da gente, né? Que fez cada resumo, que aprendeu mais sobre cada tema. Então, glória a Deus pela tua vida, querido. Juntos somos mais fortes. Realmente sejam bem-vindos ao módulo 2, amém? Todas as guerras até agora foram vencidas, né? Mesmo nesse tempo de quarentena, que a gente não está podendo se ver, mas eu creio que, querido, tem anjos aí do teu lado te guardando, te protegendo, e que nós possamos, em nome de Jesus, essa noite, esse dia, abrir o nosso coração para receber mais de Deus, amém? Então, feche teus olhos aí onde você está, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus, eu te louvo, Pai, pela vida de cada um, Senhor. Deus, os meus irmãos, Deus, que estão, ó Pai, ouvindo essa aula, Senhor, que estão, Deus, aqui nesse módulo 2 do Instituto de Vencedores. Pai, eu te peço, guarda a vida deles, cuida deles, ó Pai, que eles possam, Deus, estar a cada dia, Senhor, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé deles, Senhor. Abra nossa mente e nosso coração para que possamos aprender mais de Ti. Ó Pai, realmente, Deus, que a nossa decisão, meu Pai, seja a decisão relacionada ao projeto de Deus. Pai, que em nome de Jesus nós possamos dizer não ao pecado, e sim ao Senhor, e sim à santidade, Pai. Vem sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus. Primeiro eu vou dar alguns avisos a vocês. Avisando que, como nós iniciamos esse módulo, queridos, nós precisamos que vocês comprem os livros. Pastora, mas eu tô com dificuldade, pastora, como eu vou fazer, né? Tá difícil aqui na minha casa. Querido, se tá difícil, tudo bem. Beleza, a gente entende. Agora, se você pode comprar, né? Se você tá trabalhando, se você ainda tá recebendo teu salário, né? Se você ainda tem essa condição de comprar o livro, compra, né? Pede o link, a gente vai estar passando, né, as informações direitinho durante a semana. Pede o link já para você adquirir, né, o teu módulo e a gente vai poder entregar na tua casa, certo? Aqueles que não podem, né, comprar, querido, tudo bem, a gente entende. Então participa das aulas, não falta, né? Facilita a tua vida, querido. Não deixa as coisas para a última hora, né? Seja um aluno realmente dedicado. E aqueles que no primeiro módulo ainda não entregaram seu caderno de atividade, né? Não compraram livro, algo assim, queridos, nós precisamos correr, tá? Certo? Porque só se forma quem tem todos os caderninhos de atividade completo. Então, você precisa realmente, quando voltar tudo ao normal, dar prioridade a isso. E se você tem condição hoje, cuida, compra o teu material, né? Organiza a tua vida para que não fique acumulado aí. Amém? Então, esses são os avisos que eu tenho que dar para você essa noite. E o nosso tema de hoje é Projeto de Deus versus Decisão do Homem. Tá? Projeto de Deus versus Decisão do Homem. Módulo 2, capítulo 1. Eu já coloquei aqui no nosso slide sobre qual projeto de Deus para as nossas vidas. Deus, ele tem um projeto para nós. Desde o início, ele teve um projeto para cada um de nós, né? Para os primeiros habitantes aqui da Terra, Deus, ele deu um projeto. E quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a gente lê o seguinte verso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Acompanhou aí comigo? Querido, esse é o projeto de Deus. Primeiro ele diz, façamos o homem à imagem e semelhança. O nosso livro, ele traz os conceitos de imagem e semelhança, né? Imagem, ela está relacionada à aparência exterior e semelhança, aparência interior. Nós, querido, o projeto de Deus é que nós fôssemos parecidos com Ele, tanto por fora quanto por dentro. Amém? Tanto fora quanto dentro. Então, esse era o propósito de Deus, né? Que a gente carregasse a essência de Deus. Quando nós somos criados, Deus tirou dentro dele mesmo para a nossa criação, né? Foi usado o pó da terra para dar forma ao homem. Mas é o fôlego de vida é que fez o homem viver,
O que nos faz viver é o fôlego de vida. E, querido, quem deu o fôlego de vida para você foi Deus. Amém? Quem deu o fôlego de vida para você foi Deus. E nós, né, como a Bíblia diz, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Querido, é para que isso realmente seja verdadeiro nas nossas vidas. Amém? Olha só, eu coloquei essa imagem de um bebê, porque eu gosto muito de fazer essa comparação. Para pensar. Quando você nasceu, você tinha pensamentos ruins? Você tinha desejos errados? Você mentia? Você tinha vontade de, sei lá, bater em alguém, né? Você era egoísta? Você era violento? Pensa aí. Com certeza a resposta é não. Um bebezinho desse, né, conforme essa imagem que a gente está vendo aqui, ele não é nada disso. Ele nasce puro, né, tranquilinho aí, ó. Foto mais linda, né? Um bebê, querido, nasce inocente. E quando Deus diz que nós somos imagem e semelhança, Deus quer, querido, que nós sejamos como Ele é. Ele quer que a gente leve para onde nós formos o seguinte pensar. Eu carrego Cristo, eu carrego Deus, eu carrego Jesus. Eu sou imagem e semelhança dele. Qual é a minha atitude nessa situação? Né? Como eu falei para vocês no módulo 1, o que Jesus faria em meu lugar? É isso que Deus quer que a gente carregue. Ele quer que a gente carregue, querido, o caráter dele nas nossas vidas. As emoções e sentimentos, a vontade de algo, assim como ele tem. E não como o pecado, não como o mundo quer nos trazer. Olha que versículo forte em Levítico 11:44. Sede santos porque eu sou santo. Quem disse isso é Deus. Deus, ele requer de nós santidade. E eu te pergunto, querido, para você, o que é santidade? O que é se tornar santo? O que é ser santo? A palavra santo tem a ver com consagração, com você ser separado. Quando nós nos tornamos santos, nós estamos separados do pecado, separados do mundo. Já não tem graça mais para nós o pecado. Querido, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 9, eu me lembrei desse versículo agora, fala que nós temos que amar a Deus e odiar o pecado. Isso é o que vai nos diferenciar dos demais. Porque, querido, é muito fácil dizer que é crente, que é cristão, mas muitas vezes cristãos estão olhando ainda para o pecado, ainda amam, ainda têm desejo. Nós temos que orar, queridos, pedindo nojo. Senhor, eu quero ter nojo do pecado. Eu não quero mais olhar para o pecado como algo desejoso aos meus olhos. Porque, querido, foi isso que atrapalhou Adão e Eva. Foi o olhar, foi o ouvir. Eles, naquele momento que eles estavam no jardim, eu coloquei aqui, né? Na decisão de ouvir ou não a serpente, na decisão de comer ou não aquele fruto, eles infelizmente caíram. Eles tinham, queridos, o paraíso, eles tinham o jardim, eles tinham tudo, eles eram inocentes. Eles estavam nus e não sabiam. Mas a decisão do homem, a decisão deles, infelizmente, foi a decisão errada. Eles deram ouvidos à pessoa errada. E eu coloquei aqui essa frase que dar ouvidos à pessoa errada te leva a comer o fruto proibido. E assim trazer consequências sobre a sua vida. Cuidado com quem você está ouvindo. A serpente tinha palavras bonitas. Não eram palavras ruins, eram palavras bonitas. Muitas vezes, querido, nós ouvimos palavras bonitas, mas essas palavras bonitas vão trazer consequências seríssimas para as nossas vidas. Então, cuidado a quem você está dando ouvidos. E, infelizmente, essa decisão, né, do homem de comer, de pecar, de desobedecer, ele trouxe consequências. Ele perdeu a semelhança com Deus e tornou a semelhança de si mesmo, deformando também o seu caráter original. No módulo 2, nós vamos falar muito sobre caráter, sobre sentimentos, sobre alma, sobre cura. Então, aqui quando trata de caráter,
a deformação do caráter começou nesse ponto. No ponto que eles deram ouvidos à pessoa errada, no ponto que eles comeram, que eles desobedeceram, eles começaram a sentir vergonha porque estavam nus, eles começaram a entender, eles começaram a perder a sua inocência. Querido, nunca aceite você perder a tua inocência. Não aceite, porque quando nós perdemos aquilo que Deus nos dá, vai ter outras coisas nesse lugar. Então, quando a gente perde a inocência, vem sobre nós as coisas que o mundo oferece. Sensualidade, o pecado, né? A lascívia, a imoralidade. Então, não deixe que Deus venha realmente, talvez, restaurar nesse momento na tua vida. Talvez você perdeu a inocência, você perdeu a pureza, né? Você perdeu por alguma decisão, ou porque você ouviu alguém errado que não era para você ouvir, ou porque a tua mente ficou confusa, as tuas emoções ficaram confusas. Mas, querido, deixe Deus restaurar a tua vida hoje. Ele quer trazer sobre você restauração, ele quer transformar o teu caráter. Olha só, nós vamos estudar alguns pontos sobre deformações do caráter. Queria que você olhasse bastante para esse slide, né, e começasse a se analisar. Eu vou falando aqui para vocês, mas eu queria que você se analisasse. O primeiro ponto que traz aqui é a rebeldia. Rebeldia, queridos, é sinônimo de desobediência, de insubmissão. É a pessoa que não aceita ordem. O homem, ele perdeu a capacidade de obedecer voluntariamente. Infelizmente, querido. Exemplo disso, acabei de falar, Adão e Eva, né? Eles foram rebeldes à autoridade de Deus. Outro, Jonas. Jonas não foi para onde Deus disse para ele ir. Você está indo para onde Deus disse para você ir? Você também está deixando de ir para onde Deus está dizendo para você não ir? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido uma pessoa obediente? Quando o nosso caráter está deformado, querido, há traços de desobediência. Então se analise. Você tem buscado obedecer? Você tem andado no caminho da obediência? Davi, ele foi desobediente, né? Ele sabia que ter a atitude dele em relação à mulher de Urias desagradava a Deus. Mas ele fez, ele foi desobediente. Então analise você esse primeiro ponto. Será que há essa deformação no meu caráter? Será que eu estou em rebeldia, em desobediência, indo contra a vontade de Deus? Pensa. O segundo ponto é a idolatria. O homem passou a criar imagens e reverenciá-las. Querido, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo. Se você coloca o celular no lugar de Deus, se você coloca os teus estudos no lugar de Deus, o teu trabalho no lugar de Deus, o que toma o lugar de Deus é a idolatria. Você só pode adorar uma pessoa, Deus. Então Deus, ele espera que você o adore em espírito e em verdade. A idolatria, ela começou há muito tempo atrás, né? E os homens passaram a criar imagens, né? Nós temos muitos filmes que podem mostrar isso. O filme de Paulo, por exemplo. O homem começou a criar imagens e reverenciar, né? Passou a adorar a criatura ao invés do Criador. Você tem adorado coisas ao invés de adorar aquele que criou as coisas? Aí está o problema, né? E é interessante que o homem, insatisfeito, né, em servir quem era maior, ele passou a se prostrar sobre coisas, diante de coisas inferiores, né? Diante de coisas inferiores, animais, gessos, né, madeiras, estátuas, começou a se prostrar. Que sentido faz, na verdade? No entanto, somos servos de quem servimos, e a idolatria teve o efeito inverso do esperado. Não só não o fez livre e soberano, como ainda o prendeu a uma infinidade de deuses fracos. A Bíblia, ela traz o exemplo do bezerro de ouro, feito pelo povo de Israel, onde as pessoas adoravam. Muitos discípulos de Jesus também foram transformados em objetos de idolatria. Nós sabemos que tem época do ano que o pessoal faz o Judas, aquilo é um objeto de idolatria. Então, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós somos apegados até a objetos, a coisas, que isso gera em nós idolatria.
né? Então analise-se, né? Veja se você não está nesse ponto da deformação do caráter, né? Se você não tem sido idólatra com algo, certo? O terceiro ponto é a devassidão. Devassidão, gente, é uma pessoa que faz as coisas sem limites, sem freios, que quer fazer qualquer absurdo, né? Que quer ser livre, né? Vamos botar assim. Só que ele não pensa nas leis e nem nos princípios. Ele pensa, é do meu jeito, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Só que, gente, não é assim. Não é assim. Exemplo disso, a Bíblia traz, né? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi um símbolo de uma geração desprovida de qualquer moral. Eles eram libertinos, tinham libertinagem. A lei era a imoralidade e a devassidão. Sodoma e Gomorra, gente, era um lugar de imoralidade. Você não pode aceitar viver em lugar de imoralidade. Teu quarto não pode ser lugar de imoralidade. Teu celular não pode ser lugar de imoralidade. Tua casa não pode ser lugar de imoralidade, querido. Senão você vai estar vivendo em ambiente de devassidão. Analise isso na tua vida, porque isso é uma deformação do caráter. O próximo ponto é a maldade. Maldade é a cabeça, né, do homem que maquina o mal. O pensamento se corrompeu. Né? A intenção que brotava do seu coração era mal. E isso corroeu a raça humana. Após a queda, né, as inclinações do homem são somente práticas de coisas erradas. Gente, é muito mais fácil fazer o que é errado. É muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Por isso que as pessoas hoje, elas estão vivendo em maldade, né? A gente vê tanta coisa ruim no mundo, né? A gente vê histórias terríveis, né, de irmãos matando irmãos, filhos matando pais, e tantas coisas ruins a gente vê, mas porque é mais fácil. É mais fácil ser ruim, é mais fácil ser mal, mas não foi para isso que Deus nos trouxe. O caráter realmente de Deus é um caráter que vai de acordo com a vontade dele, é um caráter que está ligado aos frutos do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio. Então nós temos que ir de encontro a isso que nós aprendemos no primeiro módulo, os frutos do Espírito, que está escrito em Gálatas 5:22. Nós precisamos ir de encontro a isso, a bondade. Não podemos ir para o lado da maldade, mas temos que ir pela bondade. Um exemplo bíblico da maldade, os irmãos de José, né, que quiseram matar por inveja e acabaram sendo vendidos, né, como escravos. Exemplo de maldade. O próximo ponto da formação do caráter é o egoísmo. No estado em que o homem se encontra, ele possui um amor quase exclusivo a si mesmo, sendo totalmente egocêntrico, sem se preocupar com o seu próximo. Pelo contrário, vendo como inimigo, concorrente, alguém que atrapalha os seus interesses pessoais. Gente, egoísmo. Nós podemos pensar o egoísmo em várias situações, não é verdade? Muitas vezes nós temos um exemplo que eu posso trazer aqui, cestas do amor. Para e pensa. Talvez você seja uma pessoa que hoje precise receber a cesta. Não sei. Mas talvez você possa ser uma pessoa que possa doar algo para a cesta. Sabe? Muitas vezes, queridos, nós comemos algo gostoso, né? Nós estamos ali, nós compramos um hambúrguer, uma pizza, ou né, algo que a gente realmente tem o desejo de comer. Mas, queridos, existem muitas pessoas precisando. E a partir do momento que a gente olha somente para nós estamos nos tornando egoístas. Então, cuidado com o egoísmo em vários sentidos, né? E muitas vezes o nosso irmão está precisando de algo, mas talvez a gente não esteja tão bem e a gente se fecha, né? E a gente não está disposto a ajudar, não está disposto a ouvir. Isso é egoísmo. Querido, quantas vezes eu ouvi pessoas, quantas vezes eu aconselhei pessoas em momentos que eu não estava bem, que eu precisava estar aconselhada, que eu precisava receber um fortalecimento. Quantas vezes? Várias. Então nós temos que entender que o egoísmo não faz parte de nós. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é assim que nós temos que fazer. Amém? O próximo ponto é a violência. O homem fechado dentro de si mesmo passou a desconsiderar o próximo. O outro passou a ser visto como um concorrente. O meu sucesso passou a ser atrelado ao fracasso de outro.
E para isso foi permitido qualquer tipo de violência física, moral e emocional. Quanto mais acuado pelas culpas e mais fragilizado pelas crises, o homem ficará reagindo cada vez mais violentamente. Primeiro exemplo de violência na Bíblia, Caim, que de forma covarde matou seu irmão. Um grande exemplo foi Caim, né? Um mau exemplo, na verdade, né? Então a violência, né, ela faz com que o homem haja impulsivamente, né? Então nós temos que entender, gente, que essas alterações, né, essas deformações do caráter, elas não podem fazer parte de nós. Em nome de Jesus, elas não podem estar na nossa vida, não pode fazer parte da nossa história. Que em nome de Jesus, queridos, nós possamos receber o melhor de Deus, né? Que nós possamos realmente não ser deformados, né? Mas que a gente possa, em nome de Jesus, vou ver se eu consigo escrever aqui, ser transformado. Porque eu sei, querido, que nós já passamos muitas coisas na nossa vida. Não é verdade? Nós já sofremos, nós já choramos, né? Nós já passamos talvez fome muitas vezes, mas nós temos que entender, querido, que maior que está em nós, que Deus ele tem o poder de nos transformar, né? De alterar o nosso caráter, de trazer transformação, de trazer conserto para a nossa vida, de endireitar as nossas veredas. Então nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus, né? Porque quando nós nos desviamos do propósito de Deus, querido, a gente começa a ter deformação no nosso caráter. E Jesus Cristo, só Ele pode trazer de volta, né, o projeto de Deus nas nossas vidas, consertando as distorções ocorridas no nosso caráter, na nossa mente, nas nossas emoções. Né? Nas próximas lições, nós vamos falar sobre a mente distorcida, né? Nós vamos trabalhar assuntos fortíssimos, né? Então esteja preparado para as próximas aulas. E que realmente, em nome de Jesus, querido, nós possamos ser transformados, né? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, né? Sejam transformados, deixem Deus transformar a vida de vocês, amém? Deus abençoe, guarde e proteja, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz e lembre-se, tenha um caráter cristão, seja transformado através do Espírito Santo do Senhor Jesus.